Boa noite, meus irmãos. É com grande alegria, uma grande satisfação nós estarmos aqui reunidos novamente para estudarmos sobre a doutrina espírita, sobre essa doutrina consoladora. Hoje nós vamos estudar, dar continuidade ao estudo das leis morais, das leis naturais, as leis divinas. Está lá no capítulo 4, na parte terceira do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar sobre a lei da reprodução. O divórcio é aceito na doutrina espírita? E a união de dois seres do mesmo sexo? Assuntos polêmicos que nós vamos estudar hoje. Meu nome é Ana Carita, eu sou evangelizadora infantil e facilitadora dos cursos doutrinários da Casa da Fraternidade e Centro Espírita Irmã Sheila, de Trindade. E, antes de começarmos, eu vou lembrá-los de pegar um copo com água ou um jarro com água limpa para que possa ser fluidificado até o final do nosso estudo. Convido-os agora à nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, sentar de maneira confortável e elevar os nossos corações, os nossos pensamentos até um plano superior. Imaginemos uma cachoeira de águas cristalinas a banhar os nossos corpos, levando toda a energia do dia que passou, das dificuldades mundanas. Imaginemos um sol, o sol do meio-dia, a nos iluminar, trazendo as energias necessárias, as vibrações benfazejas, para a recomposição energética do nosso campo fluídico. Amigo Jesus, nós queremos te agradecer pela bênção da vida. Te agradecer, Senhor, pela oportunidade do estudo e do aprendizado. Pelo caminho apontado, Senhor, pela doutrina de amor. Fortaleça a nossa compreensão, para que possamos entendê-la e que todos esses ensinamentos possam frutificar com a prática da caridade e do amor para com o próximo. Nos auxiliando assim, Senhor, na nossa evolução. Nos encha de coragem, de fé. Nos intua, Pai querido, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos estudar sobre a terceira parte do capítulo, o capítulo 4 da terceira parte do Livro dos Espíritos, um assunto polêmico, né, que traz muitas discussões no meio espírita e em todas as casas que se propõem a estudar. Antes de começar o estudo desse capítulo em específico, nós temos que lembrar que em tudo na doutrina espírita, em tudo que tiver entendimento, nós precisamos colocar simplicidade e amor, como Jesus nos ensinou. Ele disse, há mais de 2021 anos atrás, que não veio destruir a lei, mas simplificá-la, exemplificá-la. E a doutrina espírita, por sua vez, vem nos auxiliar na compreensão destes ensinamentos, de uma forma esclarecedora e coerente. O assunto, meus irmãos, é oportuno. Nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações, isso todos nós já sabemos, não é? A pandemia que nós vivemos é estímulo para desequilíbrios. É importante, então, recordarmos os esclarecimentos dos nossos amigos espirituais, que nos fortalece para passarmos por todas essas dificuldades. A lei da reprodução é uma orientação bíblica, está lá na Bíblia.
sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Ao pé da letra, parece que a reprodução deve ser livre e ilimitada, para que não seja um pecado. Sem dúvida, a reprodução é uma lei da natureza e preenche a necessidade humana, inclusive. Nós precisamos lembrar que as leis divinas regem todas as nossas relações e elas são imutáveis. As leis dos homens, ao contrário, modificam à medida que a sociedade modifica. As leis divinas regem a nossa vida e daí a necessidade de refletir e estudar essas leis, sob pena de perecermos diante dos desafios da vida material. Então, nós precisamos desenvolver o nosso espírito para viver no mundo. Eu me lembro aqui de uma frase de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, em que ele diz que não existe uma linha divisória entre o templo e a oficina. Ele quis falar para nós, ele quis nos ensinar que nós não devemos dividir assuntos familiares, profissionais, né, de vizinhança, o que se passa no mundo daquilo que acontece na igreja ou no centro espírita. Nós somos um ser integral. Aquilo que a gente aprende lá dentro do centro espírita, que a gente aprende nos livros espíritas, na Bíblia, no Evangelho, nós precisamos colocar em prática. É isso que Emmanuel quis nos falar, né? Allan Kardec, didaticamente, nos apresenta as leis divinas no Livro dos Espíritos, terceira parte, que é de grande importância para o nosso sustentáculo aqui na Terra. A falta da reflexão destas leis que Allan Kardec nos traz, nos leva a alarmantes problemas em todos os momentos da humanidade, como reações de ódio, de agressividade, de separação, de suicídio, justamente pela falta de dedicação à vida espiritual. Esse, meus irmãos, é o motivo de tantas quedas nossas em tantas encarnações. Então, lá na pergunta 686, Allan Kardec já trouxe objetivamente a pergunta à espiritualidade maior. E ele diz: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? É lei da natureza que haja reprodução? E a espiritualidade maior respondeu também de maneira objetiva: evidente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. E daí Allan Kardec prossegue com perguntas e as explicações da espiritualidade sobre a população do globo. Temos visto que a população só faz aumentar. Então, será que vai chegar uma hora que a casa vai estar cheia demais, que vai faltar espaço diante de bilhões de habitantes encarnados e não para de aumentar? E a espiritualidade é bem objetiva aqui e esclarece que Deus, nosso Pai, Criador de tudo que existe, enquanto amor, justiça, bondade infinita, cuida de todos os detalhes para que haja o equilíbrio. Isso é tão acalentador. Ele diz que Deus provê e mantém sempre o equilíbrio. Mas aí, meus irmãos, vem um homem com seu individualismo, seu egoísmo, como nós vemos hoje no planeta Terra, um planeta tão cheio de recursos naturais, e nós temos mais de 1 bilhão de encarnados que passam por privações materiais. Do ponto de vista da vontade de Deus, sempre haverá equilíbrio, tem espaço para todos, e a tendência é que a população cresça cada vez mais, vez que existe também a lei da reencarnação. Os desafios que nós atravessamos, da fome, da guerra, será sempre por conta do homem, da falta da caridade, da falta do amor ao próximo. E aí nós lembramos de mais uma frase de Emmanuel, né? Ele diz que a Terra deixará de ser um mundo de dor, de provas, de expiações, para ser um mundo de regeneração, de reequilíbrio, quando a regeneração for dentro do coração dos homens, quando o homem se regenerar. Então, a resposta da espiritualidade a essa pergunta, a 687, nos tranquiliza,
Porque Deus, nosso Pai, aquele que está olhando por nós, ele busca o equilíbrio. E ele vai buscar sempre. À medida que nós nos melhorarmos, não haverá mais fome nem desequilíbrio na Terra quanto aos bens materiais. E Kardec continua as perguntas. Ele pergunta, com relação à população do globo e à sucessão e aperfeiçoamento das raças, Kardec pergunta, então, se os homens atuais descendem dos primitivos, se são os mesmos espíritos que viveram aqui quando a Terra era um mundo primitivo e agora na evolução da Terra. E a espiritualidade responde que sim, são os mesmos espíritos. E aqui, meus irmãos, nós lembramos de uma outra lei, que é a lei da reencarnação. Usando um raciocínio lógico, até mesmo aqueles irmãos que não são espíritas e fazem uma reflexão profunda, chegam à conclusão de que a lei do progresso necessita da lei da reencarnação. Imaginem só se nascessem apenas espíritos novos, recém-criados neste planeta. O planeta não progrediria. É como se nós tivéssemos uma escola que só houvesse jardim da infância. Então, só chegassem crianças, crianças, crianças. A gente nunca iria para frente. Então, há sim a evolução das raças. E aqui é importante explicar que trata-se de raças ao longo da evolução da civilização, né? Hoje, por exemplo, nós não temos mais raças de bárbaros na Terra. Temos indivíduos que são bárbaros? Sim, porque nós temos também a lei do livre-arbítrio. Mas essa modificação é constante. Esta melhoria vai acontecendo dentro da lei divina do progresso. Tanto que os espíritos responderam que as raças atuais serão substituídas por outras, aperfeiçoadas. São os mesmos espíritos? Serão também os mesmos espíritos. É porque nós sabemos que reencarna aqui na Terra espíritos melhores de outros planetas para adiantar a evolução do planeta Terra, né? É a permuta que há entre os globos terrestres, há muitas casas, há muitas moradas na casa do meu pai, a gente já sabe disso, e a permuta sim, né? Por vezes nascem aqui, reencarnam aqui na Terra, espíritos mais bondosos, mais sábios, mais caridosos, para ser bússola, para ser caminho, fonte de inspiração, fonte de amor, como farol para nos guiar. Isso é maravilhoso e vem da bondade e do amor de Deus. Pois bem, nesse capítulo, então, Allan Kardec falou da população do globo e da sucessão e aperfeiçoamento das raças. A partir de então, a partir da pergunta 693, ele começa a falar sobre reprodução, casamento, celibato, monogamia, traição, sexo. E aí ele começa nas perguntas 693 falar sobre os obstáculos à reprodução. Um assunto polêmico também. E aí nós temos, meus irmãos, basicamente dois tipos de obstáculos à reprodução humana. Aqueles que são considerados naturais ou kármicos, que decorrem das faltas que foram cometidas no passado, esses são os naturais, e os obstáculos artificiais, que são fruto da ação do homem, com o fim de impedir a reprodução humana. Então, estes últimos são medidas como métodos anticoncepcionais. E Kardec fez a seguinte pergunta para os espíritos: são contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? E vejam, meus amigos, que Allan Kardec fazia essa pergunta lá no século XIX, né? Imaginem os tipos de métodos anticoncepcionais que existiam naquela época. E a espiritualidade respondeu: tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrária à lei geral. Bom, se nós ficássemos aqui, nós teríamos uma compreensão completamente diferente do que a espiritualidade nos traz. Então, continuemos com a próxima pergunta e a próxima resposta, onde os espíritos nos esclarecem.
Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as suas necessidades. E aí vem as grandes questões e compreensões sobre a resposta da espiritualidade. Calígaris Rodolfo, no livro As Leis Morais, ele nos diz o seguinte: ao mesmo tempo em que nos esclarecem, a espiritualidade nos esclarece a respeito de um assunto tão complexo, não deixam de considerar as implicações das leis da causa e do efeito, da liberdade, do progresso, importantes na elaboração do planejamento reencarnatório. O controle da natalidade passa a ser legítimo quando há justificativas de ordem superior que impeçam ou dificultem o renascimento dos espíritos. No entanto, criar obstáculos à reprodução em atendimento aos anseios da sensualidade e da luxúria prova a predominância do corpo sobre a alma e prova o quanto o homem ainda é material. Então, meus irmãos, nós podemos retirar, compreender da resposta da espiritualidade a essas duas questões, a 693 e a 693A, que sim, o homem pode se utilizar dos obstáculos à reprodução. Isso quando dentro de um planejamento, e não para satisfazer sua sensualidade e sua luxúria, né? Então, é uma questão de bom senso, de equilíbrio, de coerência, né? E não utilizar esta possibilidade de forma egoísta. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo que não vão ter filhos, por exemplo, porque estragaria o corpo, porque engorda demais, enfim. Ou casais dizendo que não querem filhos para não estragar a vida de solteiros que eles têm, né? De viagens, de facilidades por conta de não ter a prole. Em outras palavras, desde que os obstáculos artificiais à reprodução não firam a moral e a ética, eles podem ser utilizados sim. A pergunta 694, ele diz: que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Então, comprovando, né, e complementando esta compreensão. A espiritualidade responde: isso prova a predominância do corpo sobre a alma e o quanto o homem ainda é material. E aí, meus irmãos, Joana de Ângeles também, no livro A Tempestade, de psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela fala sobre os filhos. E ela nos chama a atenção que os filhos não são realizações fortuitas. Eles procedem de compromissos que nós aceitamos antes de reencarnar, né? É o famoso planejamento reencarnatório. De modo que os filhos vêm edificar a família e necessitam dessa evolução, tanto os pais quanto os filhos. Nós sabemos que a família é um candinho de oportunidades para a nossa evolução, né? Por isso é tão importante o casamento, que é o início disso tudo. Então, Joana de Ângeles diz que é lícito aos casais adiar a recepção de espíritos que lhes são vinculados, impossibilitando mesmo que se reencarnem por seu intermédio. Mas as soberanas leis da vida dispõem de meios para fazer que aqueles rejeitados venham por outros processos à porta dos seus devedores e credores. Assim, aqueles casais que escolhem não ter filhos, de uma maneira ou de outra, precisarão cumprir o seu planejamento reencarnatório. Às vezes vem um filho do coração, né? Ou um sobrinho, ou um afilhado que acaba sendo mais filho daquele casal do que os próprios pais, enfim. A espiritualidade dá um jeito de que o planejamento reencarnatório seja cumprido, né? Mas não sejamos nós a impedir, né, diante do planejamento que nós fizemos antes de reencarnarmos. E aí vem a grande questão daqueles que não podem ter filhos, né?
provavelmente também faz parte do seu planejamento reencarnatório, a impossibilidade é aquele obstáculo à reprodução de forma kármica, né? Mas quando a gente exerce com amor tudo que nós fazemos, e eu volto lá na introdução, quando eu disse que a resposta para todas as perguntas é o amor, quando a gente responde com amor às questões, nós estamos em harmonia com as leis divinas, porque o amor é a resposta para tudo. Então, fica o convite para reflexão, né? Para que usemos o nosso livre-arbítrio pautado na harmonia com as leis divinas, e não no egoísmo, no orgulho, na vaidade. Sempre, meus irmãos, orando e vigiando nossos pensamentos para que nós possamos merecer estar próximos de espíritos bons, espíritos que vão nos encaminhar e vão nos intuir para o cumprimento do nosso planejamento reencarnatório. Kardec nos fez uma grande caridade, que foi resumir as leis naturais na parte terceira do Livro dos Espíritos. É como se fosse uma bússola, um mapa. Então, nós não temos espaço para julgar nossos irmãos, apontar o que é certo, o que é errado. Nós temos que pensar em refletir sobre as leis divinas, as leis naturais, e fazer a nossa parte, dar o exemplo, né? Haroldo Dutra, numa palestra que ele fala uma frase que é muito bacana da gente refletir. Ele fala que a doutrina espírita não nos cobra nada, mas ela espera tudo de nós. Olha que bacana, né? Pensar nisso, pensar assim. A doutrina espírita não nos cobra nada, mas espera tudo de nós. Nós temos o livre-arbítrio, sem imposição, sem ameaça. Os nossos amigos espirituais estão sempre nos apontando o caminho, né? Através de livros, através de intuições, para que a gente possa retomar o caminho em direção a Deus. Eles não exigem, mas Jesus, como grande semeador que foi, ele espera que suas sementes rendam frutos. E só vai render frutos se nós conseguirmos colocar em prática, né, um pouquinho daquilo que a gente aprende nos livros e na doutrina espírita e na boa nova que Jesus trouxe para nós. Então, já que nós estamos falando de filhos, nós vamos passar ao próximo assunto que está nesse capítulo, né, no capítulo 4, que é sobre o casamento. Lá na pergunta 695 em diante. O Espiritismo sempre trouxe que o casamento constitui um dos primeiros atos do progresso na sociedade humana. Está aqui na resposta da pergunta 696, né? Que efeito teria para a sociedade humana a abolição do casamento? E a espiritualidade foi sucinta. Seria uma regressão à vida dos animais. Como regra, o casamento deve ser estimulado, porque nós sabemos que o casamento é o embrião da família. Sabemos que é o laboratório dos relacionamentos e é quando ocorre a evolução do ser. E aqui, meus irmãos, nós estamos falando do casamento do altar, da festa, não. O casamento, como diz Allan Kardec na pergunta 695, deve ser entendido como a união de dois seres. Exatamente. Lá no século XIX, Allan Kardec já trazia isso para nós. Ele disse assim, ele pergunta, será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E vejam aqui que ele não aponta que são dois seres de sexos diferentes. Ele apenas coloca que são dois seres. E aí a espiritualidade responde de forma objetiva e sucinta. É um progresso na marcha da humanidade. Lá na questão 179 de O Consolador, Emmanuel também nos fala sobre o casamento. Ele nos diz que o casamento na Terra é uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito. Olha aí o planejamento reencarnatório novamente. Então, antes de reencarnarmos, seja por orientação dos nossos mentores, seja em consequência de compromissos que nós assumimos pelas almas antes da experiência do mundo, nós contraímos o matrimônio aqui na Terra. A maioria dos casamentos, meus irmãos, são provacionais.
A maioria dos casamentos aqui na Terra são de provação. Por algum motivo, alguma razão, nós precisamos desse relacionamento para crescermos juntos, para resgatarmos débitos, né? Não temos ainda o mérito de estar com as nossas almas gêmeas, né? Que tão romanticamente a gente procura. Mas nós temos a oportunidade de resgatar débitos nos nossos casamentos. Aqui na Terra também existem os casamentos sacrificiais, que a gente também lê muito, né, em romances espíritas, que é quando o parceiro tem como um espírito menos evoluído e para auxiliá-lo na sua evolução. E nós também temos os casamentos acidentais, que não estão previstos no nosso planejamento, né? Não está previsto um planejamento daquele casal, mas por algum motivo direcionado por questões de dinheiro, ou de beleza, ou por questões sociais, eles acabam se casando. E esses são os casamentos que estão mais fadados ao divórcio. Porque quando termina a condição que fez a união, seja social, financeira, de beleza, quando acaba o interesse de continuar juntos, naturalmente ocorre a separação, ocorre o divórcio. Então, meus irmãos, o divórcio é uma lei humana que vem consubstanciar o que já acontece, que é a separação que já existe, né? Então, é interessante pensar que, de alguma sorte, nós encontramos com seres que possuímos animosidades anteriores, né? Que nós planejamos e aceitamos vir como marido e mulher, nos encontrarmos em algum momento na Terra e passarmos por essa experiência do casamento, que a gente chama de casamento provacional, né? E a gente fica pensando tanto que é interessante o encantamento para que isso ocorra. Porque quando há rivalidade entre os espíritos, eles se reconhecem, mesmo que tenha o véu do esquecimento, não é assim? E aí há o encantamento daqueles dois seres para que haja o casamento, né? Por isso que a gente fala do sentimento da paixão, o esquecimento dessa animosidade, para que a união aconteça. E esse encantamento ocorre no início da relação entre esses seres, quando eles estão apaixonados, para que a união conjugal, né, aconteça efetivamente. Por quê? É a oportunidade de construir uma nova história, transformando aqueles momentos e aqueles sentimentos de angústia, de ódio, de raiva, de mágoa em laços de união e de fraternidade, de perdão e de amor. Olha tanto que é bonito isso, né? Que maravilhoso é ter essas oportunidades e ter a oportunidade de trazer filhos a essa relação, né? Fazendo com que haja uma família e o grande laboratório que Deus permite que existe. E a falência do casamento? Será que está no planejamento reencarnatório? Talvez, né? Quem sabe? Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos de coração é que para toda resposta, para toda pergunta, a resposta é o amor. Então, talvez ocorra o divórcio e uma das partes fique se sentindo culpada, né, e tudo. Mas se a gente começar a pensar nas leis divinas e no quanto Deus é maravilhoso, a gente pode chegar à seguinte conclusão: que se nós nascemos para ser marido e mulher para um reajuste e não deu certo esse reajuste, isso pode acontecer na condição de amigos, né? Pode acontecer na condição de próximos, né? Já que não é possível como marido e mulher. A separação com respeito, desejando o bem do outro, né? Cada um buscando o seu caminho, mas que haja harmonia entre esse casal, já está cumprindo, de certa forma, esse planejamento reencarnatório. São os laços de fraternidade construídos, apesar de não estarem casados, né? Casamento, meus irmãos, é um parentesco que a gente escolhe, né? Uma das maiores provas na Terra é o casamento. E, em regra geral, casamento são provas de expiação, né? São provas e expiação. Tem até um palestrante famoso na internet que ele diz que as flores do início se transformam em dores com o passar do tempo,
com a rotina, com a luta dos relacionamentos, das lidas, né? Mas porque o outro, em via de regra, é muito idealizado por nós. A gente imagina uma outra pessoa que está ali conosco e a gente esquece de respeitar o direito do outro errar. Nós queremos consertar o outro a todo momento, a qualquer prova, de qualquer maneira, né? Muitas vezes, muitos casais se aceitam um casamento achando que vai mudar o outro com o tempo. E isso não existe. Não tem como a gente mudar o outro, a gente só consegue mudar a gente mesmo. Madre Teresa de Calcutá fala algo que é muito interessante e todos nós sabemos. Ela diz que amar os que estão longe é mais fácil do que amar aqueles que estão próximos. E é exatamente isso. Por isso que a gente sempre fala que nós devemos amar o próximo como a si mesmo, começando com aqueles que estão mais próximos de nós, que são a nossa família. Como a gente não se casa por acaso, o divórcio também tem suas consequências. Às vezes, é um mal menor, né? Por exemplo, ninguém é obrigado a viver com violência. A doutrina espírita jamais chancelará a violência, né? Nós não temos, meus irmãos, a autoridade moral para julgar, nem aconselhar. A decisão é sempre do casal, é uma decisão individual. Por isso que eu vejo muitas vezes as pessoas se frustrando com algumas orientações espirituais, né? Os casais têm buscado as orientações espirituais para saber o que fazem da relação, né? E a espiritualidade séria, nos centros espíritas sérios, nunca falarão faça isso ou faça aquilo, né? A resposta está dentro de cada um de nós. Então, a doutrina espírita não condena o divórcio. É claro que, a rigor, o divórcio não deve ser facilitado. Nós precisamos tentar a todo custo, né, ir até o fim naquilo que nós planejamos. Mas é claro que, se está faltando com respeito, se já chegou numa condição que não há como ir para frente, o divórcio não o divórcio não é algo que seja ruim para o espiritismo. Claro que devemos buscar a manutenção do casamento, né? Nada é por acaso. E nós temos um planejamento espiritual. E aí eu lembro aqui dos conselhos da vovó. Não tomar decisões de cabeça cheia, né? Diante de uma discussão. Tomar a aguinha da paz antes de decidir qualquer coisa. Respirar, né? Contar até 10, enfim. Ainda mais nesses momentos de desequilíbrio mental que todas as pessoas têm passado com a pandemia, com o isolamento social, né, com as dificuldades com as crianças em casa, sem escola. Então, tem sido desafiador para todos e vem aumentado consideravelmente os divórcios, as separações, porque até teve um professor meu que brincou, né? Agora, efetivamente, os casais estão se conhecendo, né? Porque precisam ficar mais tempo dentro de casa. É uma brincadeira que é a verdade. E aí, o que acontece? Ou se amam mais, ou realmente se separam. Mas isso é conhecimento adquirido, são experiências que vamos acrescentando ao nosso caminhar evolutivo, e o mais acalentador é saber que a espiritualidade estará sempre pronta para nos amparar. Então, a pergunta 695, né? Será contrária à lei da natureza o casamento, a união permanente de dois seres? E aí a espiritualidade diz que é um progresso à marcha da humanidade. E aí, na pergunta 697, Allan Kardec pergunta: está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Quer dizer, ele está perguntando, é lei natural a impossibilidade do casamento se dissolver, acabar? E os espíritos respondem, não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam... Desculpa. A espiritualidade responde, é uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar as suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Então, veja bem o que a espiritualidade vem dizer para nós sobre a indissolubilidade
absoluta do casamento, que isso é uma lei humana. E com o passar do tempo, a sociedade modifica e a lei modifica também, né? Se nós formos parar para pensar, a lei do divórcio, o Livro dos Espíritos é do século XIX, 1857. A lei do divórcio ocorreu em 1977, né? E agora, em 2015, se é que podemos dizer agora, em 2015, com a modificação do Código Civil, vem a sociedade de fato, quer dizer, nem precisa do casamento, mas pode haver a sociedade de fato entre dois seres e haver a dissolução dessa sociedade de fato. Então, no caminhar da sociedade, as leis humanas também se modificam, mas a lei divina não. E a lei divina não diz que é indissolúvel absolutamente o casamento, porque o divórcio ele veio só pontuar aquilo que já existia entre esses dois seres, né? Então, Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele também utiliza essa expressão de união de dois seres para falar do casamento. O que importa numa relação são os laços do coração. E aqui a gente entra nesse assunto que é tão polêmico, né? Para a doutrina espírita, é aceitável a união de seres do mesmo sexo? E aí, mais uma vez, para toda resposta, para toda pergunta, a resposta é o amor, né? Quando Emmanuel também traz a expressão dois seres, ele está nos dizendo que não importa para uma relação os órgãos sexuais. Ele não está querendo dizer que essa deve ser a regra, né? E aqui a gente não incentiva nem está criticando. A visão do Espiritismo é a visão do amor, da fraternidade, né? Não traduzido de forma superficial. Não como se o amor dependesse de aparências, né? E aí, meus irmãos, aqui fica a indicação de 2 livros maravilhosos para estudar e aprofundar nesse tema, que é esse Vida e Sexo, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e Sexo e Destino, de André Luiz, que também é de psicografia de Francisco Cândido Xavier. E aí, lá no livro do Emmanuel, ele fala sobre sexo de uma maneira bem simples de entendimento, né? Ele diz que na matéria de sexo não deve haver proibição, mas educação. Não deve haver abstinência imposta, mas um emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo, né? Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que sexo é energia divina, é energia superior. Não é por acaso que é o sexo que abre as comportas da reencarnação. O que sem o ato sexual não existiria a reprodução, né? O sexo é energia genésica, é uma das energias mais produtivas do ser humano. E Emmanuel sintetiza o motivo da queda para quase todos os habitantes da Terra, que está exatamente neste pormenor, que é do sexo. E aí ele aponta que para que haja o equilíbrio, o sexo tem que vir junto com a educação. E a educação, como já disse Allan Kardec, é o conjunto de hábitos adquiridos. É a prática, é o testemunho, é a experiência, e não apenas a teoria. Então, a educação moral e não moralista. Não a indisciplina, mas o controle. Não o impulso livre, mas a responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois ter que reaprender com outra experiência numa outra encarnação. Então, meus irmãos, quanto a casamento e quanto a divórcio, é isso que a doutrina espírita traz para nós. Por fim, Allan Kardec pergunta sobre o celibato e sobre a poligamia para a espiritualidade maior. Sobre o celibato, né, Allan Kardec faz a seguinte pergunta. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Né? Então, ele pergunta na pergunta 698 e 699 sobre o celibato.
O celibato não é condizente com a lei de Deus quando ela é centrada nos interesses egoísticos, da mesma forma quanto ao obstáculo à reprodução. Mas quando é colocada com amor pelo próximo, né, desinteressada, então ela deixa de ser condenável. O celibato condenável é aquele que é imposto, inclusive por causa da sua ineficácia. É como tentar parar um rio com as mãos. Porque nós já dissemos aqui que o sexo é uma energia genésica. Então, se a pessoa não tem o celibato, né? Ela querer não se envolver com outra pessoa de forma coerente com aquilo que ela entende, né? Ou seja, tendo um sacrifício em favor da humanidade, ela não vai conseguir segurar. Então, vai ser algo, até a espiritualidade diz que, só lembrar aqui, eu disse sacrifício pessoal contra desagrada a Deus, porque engana o mundo, será enganando ele mesmo, né? Então, faz parte da lei divina, é legítimo quando é para servir os outros. Nós podemos aqui colocar como exemplo Francisco Cândido Xavier, que abriu mão de ter um relacionamento conjugal para se dedicar a amar o próximo, indistintamente, né? Quantos filhos Chico Xavier teve? E nesse caso, parece coerente que agrade a Deus esse celibato. Mas aquele celibato egoístico, ou mesmo imposto, engana o mundo, engana a si mesmo, né? E Emmanuel, lá no livro Vida e Sexo, também fala de celibato. Ele disse que daqueles espíritos que escolhem semelhantes posições voluntariamente para o burilamento ou serviço no curso de determinada reencarnação, e tem aqueles que se veem forçados a adotá-las. Então, depende, né? O celibato, então, é contra as leis divinas? Depende. Depende da intenção. Como tudo na nossa vida, depende da intenção. E, por fim, não menos importante, né? Allan Kardec pergunta sobre a poligamia, na pergunta 700 e 701. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício de proporção que devam se unir? E aí a espiritualidade responde mais uma vez, sim, porquanto tudo na natureza tem uma finalidade, né? Então, quer dizer, há uma proporção entre homens e mulheres, há uma proporção entre seres, e deve, então, essa igualdade numérica, e ele não diz, né, de homens e mulheres, ele diz que mais ou menos existe entre os sexos, constitui indício de proporção? Sim, porquanto tudo na natureza é equilíbrio, né? E aí os espíritos dizem que a poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. Quando ele diz isso, os espíritos querem dizer e esclarecem que a monogamia é uma evolução. A poligamia, que é o relacionamento com vários parceiros, não prevalece o amor, prevalece a sensualidade vazia, as sensações de usar o outro como objeto. E isso não condiz com a lei divina do progresso. Temos então, meus irmãos, todo o direito de exercer o nosso livre-arbítrio, mas com responsabilidade, pensando na lei matriz que Jesus nos ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Assim, meus irmãos, nós temos essa reflexão, né, tão importante da lei da reprodução, que está lá na parte terceira, no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que foi o nosso estudo desta noite. Falei rápido porque é muita coisa para falar, é muita coisa interessante. Então fica a dica, leia essas questões as perguntas de 686 a 701, sobre esses pontos tão importantes e tão necessários de entendimento para todos os cristãos. Feito isso, nós vamos terminando as nossas reflexões, a nossa noite de hoje, como prece.
lembrando que neste momento a equipe de médiuns da Seara estão reunidos para levar vibrações num passe magnético, né? Vamos pensar e lembrar que nós não estamos sozinhos, que Deus é amor, que Ele tem feito de tudo para cuidar de nós, né? E que estava tudo já previsto. A pandemia é prevista e ela só acelera a nossa evolução. Vamos aguentar firme, com coragem, com força, com fé, aquela fé que remove montanhas. E aproveitando para estudar, né? Não parar de estudar a doutrina dos Espíritos, estudar a Boa Nova de Jesus, porque isso nos fortalece. Então, meus irmãos, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, muito obrigada pelo estudo da noite. Me coloco à disposição sempre, e assim que a casa abrir, eu quero estar lá com vocês presencialmente. Vamos então fechar os nossos olhos neste momento. Elevar os nossos corações, os nossos pensamentos a um plano superior. Buscando sentir a presença amiga dos nossos amigos espirituais, que estão sempre do nosso lado, nos auxiliando e nos amando, nos intuindo, para que possamos seguir adiante neste caminho que é de Deus. Pai amado e querido, nós queremos te agradecer pela oportunidade da vida, pela oportunidade, Senhor, do discernimento, do estudo, do conhecimento da doutrina espírita em nossas vidas. Queremos te pedir que esteja conosco, Pai, nestes dias tão desafiadores, permitindo que a espiritualidade maior nos intua e nos encaminhe. Permita, Senhor, que nós possamos orar e vigiar os nossos pensamentos, para que possamos, Pai, sermos luzes no caminho daqueles que estão mais próximos de nós e de todos aqueles que precisarem. Pai querido, abençoe a nossa semana, abençoa, Pai, os nossos propósitos, os nossos pensamentos e o nosso caminhar. Fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite, um beijo no coração e gratidão.